Na semana passada, uma panificadora explodiu após o vazamento de gás em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás. A imagem mostra o funcionário entrando e, em seguida, um clarão toma conta do local. O padeiro Wesley Ribeiro Neto teve 70% do corpo queimado e segue em estado grave na UTI do Hospital Estadual de Urgência da região noroeste de Goiânia, o UGOL. Acidentes envolvendo vazamento de gás geralmente são bem sérios, como foi esse caso aí, né? O caso de Aparecida de Goiânia. Mas o que fazer então para prevenir? Nós convidamos o Tenente Freire do Corpo de Bombeiros de Goiás para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Tenente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker, tudo bem? Bom dia a todos que assistem o programa aqui em casa. Tudo jóia, Tenente. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente que tipo de cuidados o gás de cozinha, aquele que a gente tem em casa, eles merecem. A gente tem que ter diariamente ali. Então, Wilker, é o seguinte, a primeira coisa que tem que ser observada quando do uso do GLP é evitar que ele fique em locais confinados, tá? Então, por exemplo, se você usa gás de cozinha na sua casa, ele não pode, em hipótese alguma, ficar em algum lugar, por exemplo, a própria cozinha aonde você está fazendo a cocção dos alimentos. Então, nunca deixe esse botijão, por exemplo, dentro de algum local fechado, como um depósito que você tem em casa, um sótão, qualquer coisa desse tipo, tá? Porque essa é uma das principais causas de explosões, que é o acúmulo do gás de cozinha em espaço confinado. Oi, Tenente, bom dia para o senhor. Vamos continuar com várias dicas aí para o pessoal, então, que está acompanhando o programa. Antes de continuar com essas dicas, eu queria que o senhor falasse para a gente se são dicas diferentes para quem tem uma residência, para quem mora em apartamento, para quem trabalha, para quem está ali no estabelecimento comercial, ou praticamente os cuidados são os mesmos em todos esses locais. Perfeito, Marina. Então, olha só, além dessa questão que eu falei para vocês de evitar se colocar o GLP em locais confinados, também tem que evitar ao máximo que esse gás de cozinha ele esteja em um local próximo também a, por exemplo, ralos, né? Qualquer abertura em que esse gás ele entre. Por quê, pessoal? Porque o GLP ele é mais denso que o ar. O que quer dizer mais denso? Quer dizer que ele consegue estar em uma forma mais compacta do que o ar. Isso causa um rebaixamento dele quando ele fica em contato com a atmosfera. Então, o GLP, quando você vem a sentir o cheiro dele, é porque ele já está muito mais acumulado na parte de baixo, tá? Então, você está sentindo apenas uma pequena parte dele que entrou em um vórtice do ar e você sente aquele aroma, tá bom? Que, na verdade, esse aroma ele é uma mistura feita junto com outros gases do GLP. O GLP ele é formado por hidrocarbonetos, que são gases, tá? Nem todos os hidrocarbonetos são gases, mas os que estão no GLP são. E esses hidrocarbonetos é que são responsáveis por se unir à molécula de oxigênio, reagir e fazer a emissão do calor que a gente usa para cozinhar. Porém, esses gases eles não têm cheiro. Esse cheiro que é colocado é um produto químico, tá? Um gás também. E esse cheiro, esse odor característico do gás de cozinha é justamente para poder evitar acidentes, tá bom? Porque senão, o que acontece? Você entraria num local que teria um vazamento de gás e você não sentiria cheiro algum, tá? Então, naturalmente, poderiam acontecer duas coisas. Ou alguma faísca que viesse a fazer com que esse gás entrasse em combustão, ou se não também você ter um problema de asfixia, tá? Por quê? Porque o GLP ele reage, tá? com as moléculas das hemoglobinas do nosso sangue e impede que você consiga fazer a respiração celular, tá? Que é a troca do oxigênio pelo gás carbônico através das hemoglobinas no nosso sangue. E isso vai causar asfixia. As pessoas podem sim morrer, tá? Por falência, inclusive respiratória, por conta de gás de cozinha. Então, pessoal, tomar muito cuidado com isso, beleza? Nunca deixe gás de cozinha próximo a ralos, próximo a algum local que ele possa se acumular. E agora eu vou entrar em uma parte um pouco mais técnica, eu gostaria que vocês também prestassem um pouco de atenção, e por que é tão importante que você evite que deixe o gás de cozinha nesses locais confinados ou próximos a locais com possibilidade desse GLP, desse gás de cozinha,
gás liquefeito de petróleo, que é o nome técnico dele, entrar nesses locais, tá bom? É o seguinte, o gás de cozinha, o limite de explosividade dele está em torno de 1,8% até 9,5%. O que significa esse limite de explosividade? E esses percentuais? É a relação dele com a quantidade de ar que tem no ambiente. Então, o que acontece? Se o ar estiver, por exemplo, em torno ali de 92%, e o de gás de cozinha estiver em torno de 8%, é a mistura perfeita para que o gás exploda, tá bom? Que é diferente, por exemplo, quando você vê um gás de cozinha que ele está em chamas, né? Na boca do gás de cozinha pode estar em chamas, você vê que ele está em combustão, né? Que está inflamando, mas ele não vai explodir. Diferentemente disso que eu contei para vocês agora. Se eles estiverem entre esse limite superior e esse limite inferior, o gás, se ele entrar em combustão, bem provavelmente ele vai explodir, tá? Então, foi provavelmente o que aconteceu no caso aí da panificadora. O rapaz, quando ele chegou, talvez porque ele não soubesse o que fazer naquela situação, ele vê, né, deve ter sentido o cheiro do gás, né? Isso aí a gente não sabe. Mas ele deve ter sentido o cheiro do gás e, nesse desespero ali na situação, nossa, né, esse cheiro esquisito, ligou a luz para ver o que estava acontecendo. E sempre, na maioria das vezes, na verdade, quando você aciona o interruptor, ele emite uma pequena faísca ali, ou ali na conexão dele, ou também pode acontecer na lâmpada. E aí, essa faísca foi o suficiente para acionar ali aquele gás que estava ao redor daquele local ali da onde ocorreu a faísca, e porque ele estava nessa concentração ideal que eu expliquei para vocês, veio a explodir e causar, infelizmente, essa tragédia. É muito sério, então, né, Tenente? A gente vê que é como se tivesse uma arma dentro de casa, a gente tem sim que ficar atento, né? Eu queria que você falasse agora um pouco sobre as condições do botijão de gás. Já aconteceu da gente lá em casa comprar e depois a gente vê que ele tem um amassado, algo assim. Isso é prejudicial e os cuidados também com aquela mangueirinha. Muita gente deixa aquela mangueirinha ali por 20 anos, nunca troca aquilo. Isso pode ser perigoso também? Sim, Wilker, pode ser perigoso não, é muito perigoso, tá? Inclusive, sempre que você for utilizar o gás de cozinha, se for aquele gás pequeno, né, o botijãozinho que a gente chama P13, que ele sempre esteja em um local fora da sua casa, tá? O P13, ele só é permitido a utilização dele em algumas condições, tá? Existem as condições que nós prevemos na nossa norma técnica, que é a norma técnica 28, disponível no site do Bombeiro. Quem quiser mais detalhes sobre como fazer essa instalação de forma correta, é só acessar o nosso site oficial, ir lá no portal das leis e normas e abrir a norma técnica número 28, parte 1, e tem também a parte 2, que fala sobre armazenamento em situações, por exemplo, de venda ou revenda de LP, tá bom? É importante trocar a mangueira sempre que o prazo de validade dela vencer. Nunca se pode cortar a mangueira, tá? Por exemplo, ela vem num tamanho mais ou menos assim, você não pode cortá-la para poder ficar um pouco mais curta, tá? Tem que usar o tamanho que veio de fábrica. Nunca se deve fazer isso. Evitar usar botijões que sejam danificados, como esse caso que você me falou, né, Victor? Evitar, ao máximo, utilizar qualquer tipo de botijão que esteja com as características de que ele foi degradado. Por exemplo, qualquer amassado, qualquer impacto, qualquer indício de rachadura, qualquer indício de corrosão, tá? Qualquer tipo, ou, por exemplo, danos também na parte da válvula dele, onde fica lá em cima, tá? Evitar usar mangueiras que não são feitas, na verdade, evitar não, eu digo para vocês que é até proibido, tá? Na nossa visão aqui, usar as mangueiras que não são feitas para gás de cozinha. Tá bom? E interessante também dizer, pessoal, se você mora em apartamento, né, com mais de 2, 3, 4 andares, e todo mundo usa gás de cozinha, desses botijões P13 dentro do apartamento, isso não é permitido pelo Corpo de Bombeiros, tá bom? Então, você tem que entrar em contato com o síndico, tá? Ofereça essa instrução para ele, fale, olha, tem que instalar a central de gás. Por quê? Porque não pode utilizar botijões P13 dessa maneira. É um risco altíssimo. Imagina quantas unidades habitacionais tem ali naquele apartamento, naquele prédio, naquele edifício, né? E quantas possibilidades, quantas chances tem de vazamento em cada um desses. Se um daqueles botijões, caso vazar,
entrar ali um ralo, alguma coisa do tipo, e vier a ter uma combustão desse gás, pessoal, pode acontecer uma explosão, pode acontecer um arrebentamento ali de toda a estrutura daquele edifício e pode sim acontecer do prédio cair, todo mundo perder o seu patrimônio, a sua casa, tá? Então, veja bem a seriedade disso, a gente está falando, a gente sempre reforça isso para o pessoal, não utilize botijões P13 se você mora em condomínios verticais, tá bom? Evite sempre isso, converse com o seu síndico para que ele faça a central de GLP, tá? E faça sempre com um profissional habilitado, com um engenheiro, um arquiteto, tá? Ou com como é que fala? Com o pessoal também que faz essa parte de técnico, né? Que tem habilitação para poder fazer instalações de gás canalizado. Certo. Tenente, qual que deve ser o procedimento correto aí das pessoas quando elas perceberem um vazamento de gás? Seja em casa, se elas estiverem no quarto, de repente ficarem durante toda a noite e pela manhã, perceberem que ali no ambiente da cozinha está com um cheiro mais forte, ou então saíram e quando retornaram, viram que o ambiente está tomado por esse cheiro de gás. O que essa pessoa deve fazer de imediato? Certo, Marina. É o seguinte, a principal causa, né, de vazamento de gás que a gente observa, geralmente é por imprudência ou imperícia. O que quer dizer isso? A pessoa ela não sabe que ela, por acaso, largou aquela boca de chama ali acesa, né? Deixou ligada. Ou, às vezes, aconteceu de enquanto estava fazendo a cocção, se afastou do fogão e aí o fogo foi apagado e continua assim, saindo aquele gás ali e, porventura, pode acumular e acontecer ele entrar nesse limite ideal de explosividade, como foi o caso da panificadora aí que vocês mostraram na reportagem. Então, quais são os cuidados que têm que ser feitos quando você observar que vazou gás, né? Ou seja, você percebeu que tem esse cheiro. Primeira coisa é não acender luzes, quaisquer tipo de luz que possam ocasionar em faíscas, tá? Se for um local que esteja escuro, que porventura utilize algum tipo de lanterna, algum tipo de lâmpada anti-explosão, tá? Existem essas possibilidades aí, existem lanternas assim no mercado, tá? Então, não pode, em hipótese alguma, utilizar qualquer tipo de faísca de chama. Tá, primeiro caso que considerando que o gás ele não está em combustão. Então, abrir janelas, abrir todas as formas possíveis para poder ter uma ventilação e, consequentemente, sair, né, todo esse gás que está acumulado ali naquele espaço confinado, verificar se todas as bocas do fogão estão fechadas, tá? Depois disso, se por acaso ainda continuar o cheiro, verificar se não tem nenhum vazamento na mangueira, se mesmo assim não continuar esse cheiro, substituir a mangueira, mesmo que às vezes o prazo de validade dela ainda não tenha acabado, tá? E se porventura ainda continuar, aí é interessante contratar um serviço especializado para que veja qual que é o motivo desse vazamento, porque não pode deixar vazar, sentir o cheiro de gás é indicação de alerta. Muito perigoso mesmo, né? Hoje de manhã eu estava pesquisando a respeito desse assunto e eu vi um caso que está chamando muita atenção nos Estados Unidos. Uma menininha de 9 anos, ela está sendo até tratada como uma heroína, porque ela chegou no local onde os pais estavam, dentro de casa, e ela percebeu que eles estavam desmaiados e isso tinha acontecido por causa de um vazamento de gás. Nesse caso, era por causa de um gerador de energia. Eu queria saber como que acontece, como que isso acontece no nosso corpo. Esse mal-estar, ele vem subitamente, é rápido, a pessoa fica sonolenta, ela percebe que está perdendo a consciência, porque quando a gente vê, em muitos casos, a pessoa morre às vezes tomando banho, morre dormindo, e eu fico pensando nisso. Como que isso acontece no nosso corpo para a pessoa acabar perdendo a vida ali, muitas vezes, sem nem perceber que está acontecendo alguma coisa? Wilker, interessante sua pergunta, é muito pertinente também a gente tratar esse fato, né, essa situação também de que existem essas caldeiras que são utilizadas para poder esquentar a água, né? Então é também um possível local para vazamento de gás GLP.
nem sempre a pessoa vai ser progressiva dessa maneira como você disse aí, né? Vai sentindo sonolência e tal. Isso vai depender da concentração de gás que tem. Então, é por isso, como eu falei, tão importante ter as metacaptanas, que são esses gases que são misturados, que tem esse odor, né, esse odor fétido que a gente sente no gás de cozinha e que ele faz com que a gente perceba e assim tome as devidas providências. Então, vai depender da concentração do gás. Se o gás estiver muito concentrado no local e a pessoa ela adentrar ali aquele local sem estar atenta, né? Então ela entrou ali, por exemplo, numa sala, estava com uma concentração de gás muito forte, bem provavelmente ela vai asfixiar muito rápido, ela vai desmaiar, às vezes ela nem vai se tomar conta de que ela asfixiou e naturalmente, se ninguém for lá fazer o socorro, lembrando também que quando a pessoa desmaia, ela chega muitas vezes a alcançar o solo e, como eu falei, o gás de cozinha é mais denso que o ar. Então, se você, em pé, chegou a se asfixiar ou ficou sonolento ou por acaso desmaiou, a situação vai se agravar quando você, de fato, desmaiar e chegar ao solo, porque a concentração do gás no solo vai estar bem maior do que a concentração que você fez a inalação enquanto você estava em pé. Tá? Então, muito perigoso isso, principalmente para as crianças, tá? Num local fechado desse, como eu disse, porque quanto mais próximo você chega do chão, mais concentrado está o gás GLP. Tá explicado então, tenente. Olha, dicas de ouro, né? Agora uma última dúvida bem rápido. É o seguinte, quando começa ali a ter aquele vazamento, a gente percebe na cozinha de casa, acho que isso já aconteceu em praticamente todas as residências, a gente pode tirar o botijão e colocar lá no quintal, levar para fora de casa, porque a gente sabe que não é o correto, mas muita gente mantém, né, o botijão de gás dentro da cozinha. É indicado fazer isso? Levar lá para o quintal, deixar lá fora? Se estiver em incêndio, se a gente sentir ali, se sentir que tá vazando gás, se a gente sentir aquele cheiro. Assim, bom, como eu disse, né, é totalmente contraindicado deixar o botijão de gás dentro da cozinha, dentro de qualquer lugar fechado da casa. Faça uma perfuração na parede, coloque ele na parte de fora, se você tiver uma área, faça a proteção desse cilindro, né, desse P13, de uma maneira que ele não pegue as intempéries, né, não pegue chuva, não pegue sol, evite qualquer tipo de impacto com ele, então você pode fazer uma devida proteção dele naquele local. Então, é totalmente contraindicado pelo Corpo de Bombeiros utilizar cilindro de gás dentro de espaços confinados e principalmente próximo aonde você vai fazer a cocção do alimento, porque ali está o ponto de chama, né? Ali é um foco de onde vai provavelmente acontecer um incêndio se porventura vazar o gás. Então, assim, percebi que está vazando gás, já considerando que você já tirou esse GLP de dentro da cozinha, tá bom? O que você pode fazer? Ir lá, fechar o registro, e se porventura você sentir que ainda está com cheiro, né, com odor ali próximo ao cilindro de gás, então tire a válvula ali, onde tem aquela válvula redutora de pressão, aquela redondinha, né? Então torça lá e remova, porque o próprio cilindro, ele já tem uma válvula de bloqueio que fica lá na ponta dele, tá bom? Não é indicado, em hipótese alguma, fazer remoção de cilindro se ele estiver em chamas, tá? Porque tem um risco muito grande, ele está provavelmente em altas temperaturas, tá? Então, nunca fazer remoção, acionar o Corpo de Bombeiros através do 193, tá? O nosso número é o 193, Corpo de Bombeiros. E aí a gente vai até o local e vai fazer o combate adequado. Nunca tampar, se por acaso você perceber que o cilindro de gás está vazando, às vezes vazando ou pela válvula que deu algum problema, ou senão pela válvula que ele tem de alívio, que ele também alivia essa pressão caso ele entre numa temperatura muito grande, porque quando a temperatura do cilindro aumenta, o gás aumenta, a pressão aumenta, seria muito pior ele explodir do que ele vazar o gás. Então tem uma válvulazinha de alívio ali, que ela pode sim vir a romper se a temperatura do gás estiver muito grande. Então, se em um desses dois pontos, ou na válvula de segurança, ou na válvula de alívio, estiver em chamas, não apague, porque é muito pior você apagar, vai consumindo o fogo ali, vai consumindo o gás, e se você apagar, o gás vai vazar, vai entrar no ambiente confinado, e aí pode acontecer o que aconteceu nessa ocorrência aí que nós fomos, dessa panificadora que infelizmente ocorreu essa tragédia de explosão, danos tanto físicos, né, da pessoa, danos ao patrimônio, e infelizmente muitas vezes
não temos nem conserto, né, dessas situações. Tá certo, tenente. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Acho que as informações foram muito válidas, porque a gente tem sim o botijão de gás em casa e todo mundo está sujeito a passar por um momento ali de vazamento de gás, então a gente tem que saber como agir numa situação como essa. Obrigado, até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, Vitor. Obrigado, Marinho. Até mais.